medos imaginários, o medo da traição, o medo do abandono, as inseguranças que trazemos, que precisam ser trabalhadas, mas que se constituem num programa subconsciente, as crenças limitantes, como, por exemplo, que não há espaço para todos, não há possibilidade de todos sermos felizes, ou seja, para que uns se deem bem, para que uns consigam os seus sonhos, outros precisam não conseguir, outros precisam perder, como se a vida fosse uma eterna competição. Isso não é verdade. Olhemos para a natureza e hoje a ciência moderna, a ciência antropológica, nos demonstram que é a causa da sobrevivência, um fator determinante da sobrevivência é a cooperação e não a competição. E basta olharmos para a própria espécie humana, uma espécie que é das mais frágeis, se não a mais frágil para a sobrevivência individual em contato com a natureza. O ser humano, o bebê, ele não consegue sobreviver só. Ele precisa de cuidados por longo período. Já outros animais, eles, na medida que vêm ao mundo, pouco depois já estão buscando seu próprio alimento, eles já nascem prontos, porque o programa que os conduz é o instinto, e o instinto é uma programação perfeita. Então esse ser humano extremamente frágil, ele vai se estruturar socialmente, porque ele o faz assim, ele vai ser a espécie predominante sobre a Terra. Olhemos, por exemplo, um jardim, onde é exatamente a cooperação entre os diversos reinos da natureza, as diversas espécies e variadas de animais, pequenos animais, seres infinitesimais, seres microscópicos, formigas, abelhas, tudo isso coopera num ecossistema perfeito que promove a vida em vários níveis. Então não é verdade que para que a vida se perpetue, para que nós possamos ser felizes, possamos ser plenos, realizar os nossos sonhos, realizar as nossas potências, nós precisamos eliminar os inimigos. Precisamos abater aqueles que supostamente poderiam competir conosco. Basta que olhemos para o cosmos, olhemos para o céu e vejamos trilhões de galáxias espalhadas em trilhões e trilhões de planetas, de orbes, de mundos, tudo em harmonia, tudo em equilíbrio. Se não fosse por umas galáxias, as outras não se estruturariam nos mecanismos siderais e assim também os planetas, como estávamos dizendo. Crenças limitantes como estas de que não há espaço para todos está na base das ideologias que nos conduzem à guerra, porque é como se os povos não pudessem habitar a terra tão abundante, tão fértil em riquezas, com tantas possibilidades para nós, mas nós temos que eliminar uns aos outros, temos que eliminar os povos que pensam diferente, temos que eliminar as pessoas diferentes. Quando não o fazemos num âmbito assim, de conflitos mais evidentes, nós o fazemos em torno de preconceitos, de julgamentos, de pessoas que têm diversidade de nós, quer sejam pelas questões raciais, pela cor, pela orientação sexual, pelas orientações políticas, ou seja, pela diferença que cada um de nós tem o direito de ter. Mas nós fazemos disso uma guerra. Ora, somos todos irmãos, podemos e temos todo o direito de termos ideias diferentes. Agora, por que o diferente ou as ideias diferentes têm que nos levar ao conflito? Tem que nos levar ao combate? Então, sustentando esta forma de pensar estão crenças limitantes de escassez, de julgamento, de nos sentirmos superiores ao outro, de orgulho em suas variadas formas. Então, através deste raciocínio básico, nós vamos observando como que este processo de nos envolvermos em um pensamento de guerra que não corresponde ao que está acontecendo no mundo.
porque cada um que fala sobre a guerra dá a sua versão e nós não sabemos muito bem o que exatamente acontece. Ao dizer isso, eu não estou dizendo que não devamos ficar informados, que não devamos saber o que está acontecendo. Estou falando da exposição prolongada. Vejamos o caso do Covid, da pandemia do Covid. Quando nós passamos a viver um determinado momento com o medo, com o isolamento que foi necessário naquele momento, nós fomos criando um estado de depressão, de sofrimento igual ou equivalente ao próprio Covid. Uma pergunta se faz necessária a nós. Queremos nos libertar da depressão? Queremos nos libertar da ansiedade? Ou estamos viciados nessas substâncias químicas produzidas pelos os pensamentos infelizes, produzidas pelas expectativas dolorosas, reais ou imaginadas? Ao me comportar desta forma, eu estou alimentando a depressão, eu estou alimentando a ansiedade, em cima de questões que não estão sob meu controle. Porque se eu foco naquilo que eu não posso controlar e relaciono aquilo que eu não posso controlar com um passado que eu não posso mudar, e esse passado pode ter acontecido ontem, as notícias de ontem eu não posso mudar. E esse passado, quando ele é triste, ele relaciona-se com o meu passado pessoal triste. Ele relaciona com as minhas crenças de indignidade, de não merecimento, de que a vida é assim mesmo, de que o mundo não tem lugar para todos, que os mais espertos é que irão sobreviver. É preciso que nós tomemos uma decisão. Se nós somos construtores da paz, que me parece que muitas vezes, quando estamos consumindo avidamente essas notícias de guerras e de conflitos, de assassinatos, de coisas muito tristes às quais somos expostos diariamente, nós temos aquela postura de que estamos vendo, acompanhando, para dizer que nós não concordamos ou que nós somos diferentes. Mas se eu estou sendo estimulado por estas notícias, por essas informações, também posso dizer que é porque eu gosto dessas notícias e essas informações. E por que que eu fico diante desse noticiário ou diante dessa carga de informações? Porque eu estou viciado nas substâncias do estresse, nas substâncias que são produzidas pelo modo de sobrevivência, sobretudo a adrenalina e o cortisol. Em outras situações, vamos buscar o conflito para que nos sintamos assim. Vamos discutir, vamos gritar, vamos querer prevalecer, vamos querer ter a razão sobre os outros, porque ao estarmos neste processo, estamos produzindo mais dessas substâncias. Não é possível que nós alcancemos uma plenitude do ser, um estado de felicidade, um estado de paz de espírito, se estamos nos alimentando deste material, deste conteúdo o tempo inteiro.